E aí, família Zé do Fogão, tudo bom com vocês? Notícias de hoje, de agora. Jair vendido por 12 milhões de euros, mas foi comprado por 14? Tem algo errado? O que está acontecendo? Tomando prejuízo o Botafogo? A gente vai saber disso tudo já já. Antes, dá moral ao canal, curta, compartilha, tá? E se inscreva aqui. Vamos lá ver a matéria, daqui a pouco eu volto. Quase estranho esse negócio, hein? Vamos lá ver. Que história é essa do Jair que assinou, que não sei o quê? Meu zagueiro. Assinou aqui, meu ontem. menino. Ai, meu menino. Meu menino. Não durou nem 6 meses na minha casa. O que aconteceu? Mas durante esses 6 meses Fomos aí... felizes. Foram felizes, Fomos. exatamente. Ele honrou o contrato dele, a camisa do Botafogo. Fez gol, inclusive, na Copa do Mundo. Primeiro gol de um clube brasileiro na Copa do Mundo de Clubes. Jair honrou, mas agora está de saída do Botafogo, porque na noite de ontem ele assinou, enfim, o contrato dele com o Nottingham Forest. Inclusive uma informação confirmada pelo próprio empresário do atleta, que é o Juliano Bertolucci, e agora ele está de saída, contrato de 5 anos com o clube inglês, e o clube inglês vai pagar ao Botafogo 12 milhões de euros. É um valor menor do que o Botafogo pagou para tê-lo Foram junto 14, ao Santos. né? Exatamente. Mais o Tiquinho, né? Só que aí o Tiquinho foi em relação ao pagamento de uma dívida antiga, Sim. envolve essa operação. Mas o Jair, na ocasião, custou 14, e agora vai receber 12. Por que isso? Aí eu perguntei isso para a pessoa falou assim, Vinícius, tem que olhar também forma de pagamento. A gente vai pagar ao Santos de um determinado jeito, nós vamos receber do Nottingham Forest de um determinado jeito. Acaba sendo melhor você receber mais rápido num valor menor, entende? Isso é economia. Eu nunca recebi um valor tão alto assim, José Ilan, então eu não entendo muito bem. Mas diz além que da se relação você do recebe, John né? Texel com o grego, né? Que é o do Marinacos, exatamente, né? que é uma relação muito boa. Ô, Pedrosa, esse cara era bom pra tu, hein? Não era não. Esse grego aí? Não. Viu como é que ele tá metido? Ele tá. Você tá vendo como é que ele tá metido? Ele tá. Ele Tu conversou não ia com querer o Vasco. que ele comprasse o Vasco? Não, com esses mutreta aí? Não gostaria, não. Mutreta! Olha só, vamos lá. Vamos lá, a gente precisa deixar claro aqui. Gostei do Por mutreta. quanto que o Jair foi comprado pelo Botafogo? 14. E tá sendo vendido por quanto? 12. Não tem maquiagem que me faça acreditar que esse negócio está sendo bom pro Botafogo. Isso está sendo horrível pro Botafogo. A questão é que o John Textor tem uma relação com o Evangelos Marinakis, que é o dono lá do Olympiacos, e que chegou sim a conversar com o Vasco, chegou a assinar a NDA, chegou a marcar a reunião e depois deu pra trás. Aí chegou a negociar com o São Paulo, vocês sabem que ele estava negociando com o São Paulo, negócio de captação de base e tudo mais. Agora parece que já tem um Botafogo no negócio, porque o canal do Medeiros, que é o Matheus Medeiros, competentíssimo jornalista que cobre o Botafogo, falou que tem a intenção de, quem sabe, fazer um trabalho de captação da base do Botafogo. Então, eu quero isso pro Vasco? Eu não quero não, Fernando. Eu não quero não. Porque assim, a base, ela é muito mais valiosa do que muito clube, no sentido de, às vezes você compra o clube por 700 milhões, a gente até já conversou sobre isso. O Fluminense é um bom cara. E tu vende um moleque por 500, um jogador por 500. Então assim, é muito complicado você tentar entrar nessa situação toda. O Jair chegou no Botafogo, 6 meses está sendo vendido. O Igor Jesus está sendo vendido. O Cuiabano está sendo vendido. 3 jogadores para o mesmo local. Só uma atualização, o Cuiabano não vai mais. Tá, o Cuiabano não vai mais. O Igor Jesus está indo por quanto? Foi por 18 e ele 12. 12. 30. Então a gente está falando de 30 milhões de euros em 2 jogadores que, desculpa, o Igor Jesus com a bola que ele estava jogando, ele poderia ter saído por 25 tranquilo. E o Jair não vale 12 nem aqui nem na China. O Jair é jogador para 20 milhões. Mas sabe o que eu penso? Então- Eu, Fernanda, coração franco aqui como torcedora, tá? Eu penso o seguinte, eu já fiz muita conta pro Botafogo, mais do que da minha própria casa, Zé. Negócio de luz, gás, já fiquei, se vender fulano vai pagar salário, se puxar daqui vai se cobertor cu. Hoje eu vivo num lugar que assim, o dinheiro, eu quero a taça. Se no final do ano o John Textor me entregar uma outra taça pra eu beijar, o Igor podia sair mais caro, o Jair também. Eu, Fernanda, a não ser que seja, o cara começou a fazer um dinheiro sujo, um dinheiro de um lugar que não é legal e tal. Agora, se ele entende que vamos dizer assim, na relação social dele é importante, às vezes ele negociar um jogador num valor menor para ele conseguir ter o bom tráfego ali, eu não sei, eu não vejo Mas problema. o problema não é esse, Fernanda. O torcedor do Lyon poderia estar pensando igual a você. E o Lyon está rebaixado lá na França. Por conta de questões Então, foi o que eu financeiras de John falei. Textor. Se enquanto isso acontecer e eu tô lá buscando um título e o Botafogo tá com dinheiro limpo, não tá vindo de um lugar obscuro, eu tô feliz enquanto torcedora, o fluxo de caixa, quando eu falo mutreta, é no sentido de, não é falcatrua ou algo desse tipo, é mutreta no sentido de você comprar um jogador por 14 e vender por 12.
Tem alguma coisa errada aí. Nessa eu tô com o Pedrosa, Pô, Fernandinho. tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa acontecendo que não faz sentido. Porque se você comprou um jogador de 18, 19 anos, está vendendo por 12, um cara que você comprou por 14 para a Europa, meu amigo, qual a valorização que está dando isso pro seu clube? O que seu clube está ganhando com isso? O ponto é esse. Então, assim, eu já falei aqui. O John Textor, em 2024, ele fez algo que nunca aconteceu na história do Botafogo, que nunca aconteceu na história da maioria dos times. Só Flamengo e Santos tinham conseguido. Campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Só que o 2025 do John Textor é muito mal planejado. É muito mal feito. E se o torcedor do Botafogo não ligar o sinal de alerta, daqui a pouco vai nessa de pô, isso aqui, e bota para debaixo do tapete aqui, bota para debaixo do tapete ali. E cadê o Botafogo? E o Botafogo está sendo prejudicado com isso, porque o time está sendo desfacelado. Perdeu novamente seu zagueiro titular, perdeu seu atacante titular, tá trazendo outros jogadores. Mas qual é a certeza de que isso vai dar certo? O futebol não é ciência exata. Você tem que ter planejamento para você conseguir conquistar as coisas. Às vezes acontece até sem planejamento, mas isso não é o ideal. Mas, Pedrosa, foi isso que eu falei, inclusive, quando a gente debateu aqui o futuro treinador do Botafogo. Esse futuro treinador do Botafogo, quem é? Ele vai chegar novamente no meio de uma reformulação total. E nesse debate de vocês dois, eu tô com o Pedrosa no sentido assim, o sinal de alerta tem que ficar ligado. Porque não dá para o John Textor ficar fazendo isso a todo momento, porque isso prejudica o desempenho. Porque fazer o quê? Vender? Mas todo mundo faz. Não tem como você segurar um jogador que é uma joia. Fernandinho, o Jair foi contratado 4 meses depois. Eu duvido que ele tenha sido contratado para ser vendido 5 meses, 4 meses depois. Não, isso Pelo não contrário, deve ter no contrato dele estava combinado que 18 meses ele iria para o Lyon. Então, assim, é óbvio. E outra, o Igor Jesus, ele valia mais do que ele foi vendido. 18 milhões de euros, eu acho pouco. Mas entende que pro torcedor, se ele tiver uma resposta esportiva... Mas eu acho que o torcedor não tem que pensar só no campo, não. É isso. O torcedor não pode ficar pensando só no campo. Porque se o torcedor pensar só no campo, daqui a pouco, tá ganhando, mas e o clube? E financeiramente? As coisas estão sendo bem feitas? Ele ainda dá sorte, Fernanda, que aqui não tem esse sistema de rebaixamento, caso você tenha algum tipo de problema. Não tem fair play financeiro implantado aqui. Então você não tem punições desportivas nesse sentido. Então, se tivesse o Corinthians, estava rebaixado, o Vasco também estava rebaixado de novo, entre outros clubes que devem muito. Vocês entendem que um clube que tinha 1 bilhão em dívida e hoje caiu pela metade, e que tem respostas esportivas, o torcedor olha e acha que tá tudo bem, e eu como torcedora falo, mas cara, ele vai ter um jeito dele de negociar, de levar e trazer. Ele tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho. Não, de olho o torcedor já fica. Mas eu não sei se tem um sinal de alerta tão grande pro torcedor botafoguense nesse momento. Eu acho que no fim das contas acaba sendo um pensamento muito vazio. Beleza, se eu ganhei título, tô nem aí pro que vai acontecer. Eu acho que não. Eu acho que o sinal de alerta tem que ficar ligado e o torcedor ele tem que administrar, ele tem que cobrar. Porque senão é assim, beleza, é SAF, nada mais eu posso fazer, seja o que Deus quiser, se a bola entrar, entrou. Não, eu acho que o torcedor... Não, é isso, é torcer, obviamente, né? Vamos fazer o seguinte, põe na tela aí, esse assunto dá pra... É porque a gente tava sem tempo, vamos brigar amanhã de novo por esse assunto? Bom, família Zoeira, vamos lá, né? As principais informações do nosso Botafogo. E que história é essa, Zoeira? O Botafogo comprou o cara por 14, vendeu por 12? O que tá acontecendo? Bom, não tem uma explicação. O Botafogo não deu nenhuma explicação porque pagou mais do que vendeu. Enfim, é o que aconteceu. A gente não sabe realmente como é que vai ser essa transição aí em questão de valores, né? Será que ele comprou parcelado por 14 milhões de euros do Santos e vai receber à vista os 12? Aí, querendo ou não, dependendo das parcelas pro Santos, pode ser que os juros valem a pena, ou o John Textor está precisando muito desse dinheiro para vender um cara que ficou menos de 6 meses, uma promessa, um moleque novo, que podia ser vendido aí por 20, 25 milhões de euros, quem sabe no futuro. Mais que isso, muito difícil, o zagueiro. Mas 12? Se pagou 14 aqui no Brasil, vai vender por 12? Bom, a gente não sabe. Mas é estranho? É. É para se preocupar? Se preocupar, não sei, mas é para ligar um sinalzinho. Cara, dessa vez eu tive que concordar ali, né, com o Pedrosa, com o Venê, um vascaíno e um flamenguista, mas são comentaristas, né? São jornalistas. E assim, não dá para passar pano em tudo que John Textor faz. Quem disse isso também é a torcida do Lyon, que tá bem bolada da vida. Tudo, cara, assim, ó. John Textor, dono do Lyon, Crystal Palace, Moçambique, Botafogo, tudo que ele faz com um clube, quem impede dele fazer isso com outro clube? Então, o John Textor não concorda com as leis lá da França de ter rebaixado o Lyon por fair play, não sei o quê, e com isso ele ficou chateado e colocou uma mulher lá no lugar dele, uma presidente nova lá, e ele vai esfriar a cabeça em outro lugar. Mas espera aí, quando você compra um clube em um país, você tem que conhecer as regras e as leis que existem naquele país.
Ah, mas o João Texo já comprou o Lyon já ferrado. O antigo dono já deixou o Lyon todo ferrado. O João Texo pegou essa rabuda. Mas ele não sabia disso? Gente, é estranho, tá? No mínimo. O mínimo, tá? Vamos, mínimo, é estranho. Ah, ele tem uma boa relação com o magnata lá do Floresta, né? Pra onde joga, não é Floresta, né? Que ele tá indo lá, ele tem uma boa relação, e aí ele tá levando o Igor Jesus, e tá levando o Jair. Bom, o Igor Jesus chegou a preço zero no Botafogo. Foi vendido por 20 milhões de euros. Que dá mais ou menos aí 120 milhões de reais. É muito dinheiro. É muito dinheiro, é o preço do campeão da Libertadores. Valia mais? Talvez sim, mas quem garante que ia vender, quem garante que algum outro clube ia se interessar por Igor Jesus por um preço maior? Tá, beleza, ok. Vendemos nosso melhor centroavante que restou do ano passado. Mais os 12 milhões de euros, 75, 77 milhões de reais, arredondando, quase 200 milhões de reais aí pelos dois jogadores. Acho que essa é a lógica, né? Se foi 12 milhões de um e 20 milhões do outro, e em reais, daria mais ou menos quase 200 milhões de reais. Para quem veio de graça. Então, essa é a explicação? Não, a explicação é, por mais que eles estão pagando menos pelo Jair, 2 milhões a menos, mas eles estão levando o Igor Jesus por 20 milhões, que aí somando os dois jogadores dá 20 milhões, 200 milhões de reais. Então é por isso que a gente tirou esse pequeno prejuízo ali do zagueiro, mas recuperamos no Igor Jesus, está tudo certo, tá tudo bem. Essa é a explicação? Se for, ok, beleza, o Botafogo não está tomando prejuízo nenhum. Pelo contrário, se você tirar os 20 milhões de euros do Igor Jesus, tira os 2 milhões, bota 18 milhões. Então bota como se ele fosse vendido não por 20 milhões, e sim por 18, que aí cobre os 2 milhões que o Botafogo pagou ao Santos. Então, aí ficaria Aras por certo, beleza, mas tem que ter uma explicação, porque é estranho, né? É no mínimo estranho. E é aquilo que eu falei, né? Um cara que faz com um clube, ele pode fazer futuramente com qualquer outro. Então o Botafogo também não está ileso a qualquer outra coisa que o João Texto possa fazer. A gente está feliz, estamos felizes, ganhamos 2 títulos, participamos do Mundial, ganhamos o PSG, faturamos dinheiro e não sei o que. Agora o João Texto falou que vai passar mais tempo no Brasil, isso é muito bom, é top, não sei o que, tá chegando jogador. Mas essas coisas boas. Mas quem garante que não vai vir coisas ruins? Estamos preparados para isso? A gente deveria estar preparado para isso. Então, galera, olha só. É um sinalzinho de alerta que eu acho que tem que ficar mais às claras, né? Mais às claras. Por que João Texto fez isso? Por que, né? Vou ver, comprar um cara para um preço melhor. Mas por quê? Mas só volta o porquê. Só responde a torcida. Para não ficar nada tipo, deixa pra lá. Tá tudo bem. A Fernanda Maia, mas se tiver um título pra me beijar no final do ano, tá tudo bem. Se daqui a 5 anos ele vender o Botafogo pra qualquer outro cara que queira comprar, tá tudo bem. Né? Um cara que vai cagar com o clube, tá tudo bem, ganhei título. Pô, não, mas não é bem assim, né, Fernandinho? Eu sei que a gente sabe que você trabalha no Botafogo, que você tem contrato com o Botafogo. Então, talvez por isso, você não dê a sua opinião sincera. Você dá apenas a sua opinião de torcedora que tá tudo bem e feliz da vida. A gente sabe que talvez se você der a sua opinião sincera, você pode ser mandado embora, seu contrato acabar. O João Texto está meio espirocado da cabeça, mandou o treinador embora. Então assim, e o treinador? E o novo? Bom, daqui a alguns dias tem o jogo já pelo Campeonato Brasileiro, o clássico contra o Vasco está aí treinando esses dias todos, lá no Mané Garrincha, no sábado, né, 5 horas, 7 horas, por aí. E o treinador? Bom, o Botafogo vai jogar o restante de 6 meses fora? Porque voltamos à estaca zero, voltamos para janeiro de 2025. Botafogo perdido sem treinador e perdendo seus principais jogadores. Então tem muita coisa que eu acho que o João Texto deveria botar a cara e dar uma explicação um pouco melhor em relação ao que ele está planejando. Eu acho. Não sei vocês. Tá super feliz? Tá nem aí para nada do que pode acontecer futuramente? É a opinião de vocês, não tem problema nenhum. E você, tá um pouco mais preocupado, tá achando estranho isso tudo que tá acontecendo? Tem medo de que o João Texto possa fazer com o Botafogo, que ele fez com o Lyon ou com o Crystal Palace? Deixa também nos comentários que é a sua opinião e não tem problema nenhum nisso também, tá? E seja todo mundo com respeito aqui, né? Todo mundo respeitoso, ninguém xingando ninguém. Que são opiniões diferentes, cada um tem a sua e pensa diferente. E não tem problema nenhum nisso, tá? Bom, eu vou ficando por aqui. Qualquer informação importante eu volto. Fiquem todos bem, fiquem com Deus. Até a próxima. Fui!